As duas fases. A de liquidação, instituída pela natureza, e a fase de salvação, instituída por MJC. Assim vive a humanidade, em meio a duas fases existenciais, onde uma tem a propriedade natural de transformar os seres humanos para as classes inferiores, e a outra tem a propriedade racional de transformar os seres humanos para o seu estado original de pureza extracósmica racional. Isso porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Com isso, veio o enfraquecimento do pensamento de todos, e o enfraquecimento evoluiu para a destruição da moral, dos bons costumes, das coisas naturais e humanas. Quer dizer, destinou a humanidade ao seu extermínio, porque o que estava ruim, que era a vida tormentosa, horrorosa e tenebrosa, em que muitos viviam, porque a vida era, e ainda é, dilapidação, piorou em muito, com o desamparo da natureza, que deixou de orientar seus feitos através do pensamento e da imaginação. Vindo daí, mais essa civilização, a ser naturalmente exterminada, como muitas outras civilizações antiquíssimas foram, em outrora. Porque a natureza não considerou o desenvolvimento da terceira máquina, que é o raciocínio. Se esqueceu das orientações que lhe foram transmitidas pelo mundo racional, porque foram orientações, aparentemente, frágeis, sem solidez, sem esclarecimentos. Então veio a natureza, trazendo a humanidade, lapidando e evoluindo a humanidade com o pensamento e a imaginação, como se essas duas máquinas tivessem competência para conduzir a humanidade ao ponto ideal de paz, amor e fraternidade, quando não tem. Porque não foram máquinas feitas para acertar, mas para lapidar os seres humanos, para aprontar os seres humanos, para o terceiro ciclo natural da vida, o terceiro ciclo do desenvolvimento humano, o terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, por não ter conhecimento disso, a natureza se revoltou com seus feitos. Porque os seus feitos, mesmo sendo orientados, preferiram dar vazão às outras fontes de transmissões, optando por agir de forma diferente do que lhes orientava a natureza em seus pensamentos e imaginações. Porque esse é o natural do pensamento, optar pelo certo, ou pelo errado, pelo bom ou pelo mal, porque o pensamento tem alcance muitíssimo limitado, por não ter sido feito para acertar. Então, nessa revolta, a natureza deixou de amparar a humanidade, como vinha fazendo anteriormente, nessa civilização, nessa nova geração de seres humanos. E com esse desamparo, sentenciou a humanidade ao seu extermínio, como aí está vigorando o extermínio da humanidade, a Era do Fogo, o salve-se quem puder, e se puder, com essa crescente onda de violências em todos os setores da vida. Muitas vezes, sofrendo justo pelo pecador, porque como pensadores, estão todos condenados à liquidação, tanto o justo como o pecador. Porque, em não sendo mais alimentado pela natureza, o pensamento dos pensadores passou a variar além de sua deformação natural, passou a variar para os extremos do magnetismo, criando assim toda sorte de meios e modos para sua própria autodestruição, como aí está a multiplicação dos poderios bélicos, as bombas químicas, as bombas de alto poder de destruição e as bombas atômicas que, em segundos, destroem tudo e todos em larga escala. Sendo esses os resultados dos pensamentos que secaram, e que vai piorando, porque seguem os pensamentos de todos secando. Mas ainda não satisfeita com todos esses males destruidores, ainda tem as catástrofes naturais, que por elas são organizadas e ordenadas, com chuvas de matar, enchentes, tufão, furacão, tsunamis, terremotos, calor de matar, seca de matar, e tudo isso levando um número imenso de pessoas ao desespero e à morte. E muitos que se livram disso, não se livram das epidemias criadas pela natureza, as doenças horrorosas, esquisitas e torturantes, que matam de uma hora para outra, porque a natureza entende que é isso certo a fazer, com essa humanidade pensadora, que não atendeu suas expectativas. Por isso, veio MJC, para embargar a extinção dessa civilização, e se entender com a natureza, para que dê uma chance para a humanidade passar a se conhecer, e vir a ter o seu raciocínio funcionando. Porque com o raciocínio funcionando, a natureza vai ficar satisfeita com seus feitos, e vai ter os seus feitos vendo e se entendendo com ela, porque estão raciocinando, estão com a evidência racional, e em condições de se entenderem com ela, e ela com seus feitos. Então, hoje, ainda vigora na Terra,
a fase de liquidação imposta pela natureza, e o início da fase de recuperação e racionalização, trazida para dentro dos domínios da natureza, por MJC. E isso, a entrada da fase racional, sendo feita com toda a delicadeza possível, com todo o respeito e diplomacia possível, para que a natureza não se sinta em seu reinado afrontada ou desrespeitada. Porque racional age assim. Por isso se diz que estamos ainda na parte inicial, na parte teórica da fase racional. Com esse longo momento de transição, esse longo tempo, de já quase 90 anos, aguardando a natureza revogar sua sentença de liquidação da humanidade e passar a, efetivamente, ajudar a humanidade por todo o mundo a ter os livros de sua racionalização nas mãos. Porque esse momento, esse já longo tempo, sem interferências sobrenaturais dos donos da fase racional, os habitantes do mundo racional, é mais uma demonstração de grande respeito de MJC para com a natureza, aguardando as deliberações e permissões da natureza em favor da humanidade. E as orientações para a participação da natureza, na fase racional, estão ricamente descritas nas páginas do Universo em Desencanto, no modo do desencanto, para que ela possa considerar as palavras de MJC, que lá estão, para ajudar a elevar seus feitos, à classe dos eternos, à classe dos conscientes racionais. Para que não siga levando mais, todos os seus feitos, para as classes inferiores, mas possibilitando que seus feitos venham passar para a classe dos racionais, e possam voltar ao seu verdadeiro estado natural, na planície racional. Salve!